pessoal, boa noite. Vocês estão bem? Espero que sim, pessoal. Hoje vai ser um culto diferente, hoje vai ser uma pregação diferente, tá bom? E antes de eu falar do amor de Jesus da minha mãe, antes de eu pregar a palavra que o Jesus da minha mãe está mandando eu pregar nesta noite, eu quero fazer meia hora de oração aqui, neste lugar, aqui, sabe, no meu lar, e quero fazer a oração pela família de cada pessoa também, sabe, pessoal? Vamos interceder em oração por cada família, sabe, pessoal? Porque tem famílias também que estão passando muitas guerras, que estão passando muitas dificuldades, e a gente, às vezes a gente vê, e eu sou uma dessas pessoas que vejo a pessoa passando guerra, dificuldade, e eu pergunto, né, pessoal, qual é a guerra que ela tá passando, que eu possa orar, que eu possa ajudar, que eu possa interceder pela vida dessas pessoas, né? Então vamos orar, vamos interceder nesta noite pela vida dessas pessoas, pessoais. Porque tem pessoas nesta noite precisando da força do Jesus da minha mãe, né? Então vamos falar com Jesus, vamos orar meia hora e vamos pedir para Jesus dar força a essas pessoas, pessoal. Vamos, porque também se fosse a gente, pessoal, eles também iriam fazer eles iriam dar essas forças para a gente, iriam ajudar a gente no modo do que? Em oração, interceder, colocar o nome dessas pessoas que estão precisando de ajuda, que estão precisando da força de Jesus em oração, né, pessoal? Porque a gente tem que se colocar no lugar deles, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas sofrem. Desculpa, pessoal, me desculpem, tá bom? A gente sabe que muitas pessoas sofrem, né, pessoal? Então, vamos fazer um culto diferente hoje, vamos fazer uma pregação diferente hoje. Vamos fazer meia hora de oração, pessoal. Interceder pelos lares, pelos familiares, sabe? E mandar o Jesus da minha mãe dar força para cada familiar. Amém, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar com o Pai Nosso e aí a gente vai adiante, tá bom? Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, pois livra-nos do mal, pois o teu é o reino e o poder e glória para todos sempre. Amém. Espírito Santo da verdade, Pai amado, eu vim aqui nesta noite, Pai, interceder pela vida daquelas pessoas, Pai, que estão precisando da tua ajuda, que estão precisando da tua força, Pai, na vida deles, Pai. Coloque tua forças na vida deles, Pai, fortalece, Pai, esses jovens, essas pessoas, Pai, que precisam, Pai, do Jesus da minha mãe, Espírito Santo, na vida deles, Espírito Santo, assim como eu me coloco no lugar deles também, Pai amado. Imagine se eu estivesse passando por lutas, por batalhas, Espírito Santo. Eu creio que, na verdade, Espírito Santo, essas pessoas também iam me ajudar, Espírito Santo da verdade.
essas pessoas também iam, Pai, colocar o meu nome, Pai, em Tuas mãos, iam interceder pelo meu lar, pela minha vida, Pai, e ia pedir para o Senhor me dar forças, Pai, assim como eu falo para mim, eu falo para jovens, para pessoas nesta noite, Pai, dá forças, Espírito Santo, coloca forças, Pai, coloca ânimo, Pai, Pai amado, que o Senhor, Pai, possa fazer, Pai, pessoas nesta noite, Pai, se levantar, Pai, do leito onde eles estão, Espírito Santo. Porque tem muitas pessoas, Pai, que não podem se levantar do leito que eles estão, Pai. Por quê? Porque estão acamados, Espírito Santo. Por quê? Porque estão, Espírito Santo, precisando da Tua força, Pai amado. Então vai lá, Espírito Santo, no lar deles, Espírito Santo da verdade. E coloca forças, Pai, para eles caminharem, Espírito Santo. Coloca forças na vida deles, Espírito Santo. Da verdade, Espírito Santo. Muitas pessoas pensam, Espírito Santo, que falar de Jesus é brincadeira, Espírito Santo. Muitas pessoas, Espírito Santo, dão risada, Espírito Santo. Quando a gente, Espírito Santo, começa a falar do amor do Jesus, da minha mãe, Espírito Santo. Então, nesta noite, Espírito Santo, venha repreender, Espírito Santo, toda maldade, todo o laço do inferno, Pai amado, na vida de cada pessoa nesta noite, Espírito Santo da verdade. Espírito Santo, abençoe o lar deles, Espírito Santo. Abençoe os lares dos meus próximos, Espírito Santo. Abençoe os lares, Espírito Santo, das minhas pessoas, Espírito Santo, dos meus familiares, Espírito Santo. Abençoe os lares, Espírito Santo, dos meus colegas, dos pessoais, Espírito Santo, que estão ouvindo eu falar do Teu amor, Espírito Santo, e que nesta noite o Senhor venha descer com a Tua providência no lar de cada jovem, de cada pessoa nesta noite, Espírito Santo. Eu não vim aqui para mais um culto, Espírito Santo. Eu vim aqui para interceder pelos lares de pessoas que estão precisando, Espírito Santo. Eita, Espírito Santo, hoje nesta noite, Pai amado, vai caindo por terra, Espírito Santo, toda maldade, todo levante, todo tropeço do inimigo, Espírito Santo, contra a nossa vida, Espírito Santo, contra a vida dos nossos próximos, Espírito Santo da verdade, que nesta noite, Pai, o Senhor vem repreender, Pai, toda influência do diabo, Pai, que está influenciando o Espírito Santo, jovens pessoas, Espírito Santo da verdade, fazer, Pai, aquilo que não agrada ao Jesus da minha mãe, Espírito Santo. E nesta noite, Espírito Santo, o Senhor venha, Pai, aconselhar, Espírito Santo, essas pessoas, Espírito Santo, a ouvir a Tua voz, Espírito Santo. É o que muitas pessoas precisam disto, Espírito Santo da verdade. Espírito Santo, que o Senhor desce com o Teu clamor aqui agora, Espírito Santo. Pai amado, que o Senhor possa abençoar a palavra desta noite, Espírito Santo. Venha quebrando toda barreira, toda obra ao contrário, Espírito Santo, do inimigo, Pai. Venha quebrando agora, Pai, as palavras ao contrário dos inimigos, Pai, contra a minha vida agora, Espírito Santo. Venha, Pai, habitar no lar, Espírito Santo, dessas pessoas, Espírito Santo, que precisa, Espírito Santo da verdade, que nesta noite, Pai, o Senhor possa, Pai, dar forças, Pai, forças para essas pessoas, Pai, que não estão tendo forças, Pai, para caminhar em Tua presença, Espírito Santo. Pai amado, que o Senhor possa, Pai, dar forças, Pai, dar ânimo, Pai, dar felicidade no coração delas, Pai, para elas entender, Pai, o
porque o Espírito Santo da minha mamãe, Pai, quer com elas, Pai. Pai amado, que nesta noite, Pai, o Senhor possa bradar, Pai, na vida de cada pessoa nesta noite, Espírito Santo. Eu vou te dizendo, Espírito Santo, venha, Pai. Venha, Pai, perdão, pessoal. Venha, Pai, fazer, Pai, com que, Pai, as pessoas, Pai, venha acreditar mais em Tuas palavras, Pai, como eu vinha vendo, o Espírito Santo, já está chegando os fins dos tempos, Pai, e eu tenho que, Pai, falar estas palavras, Espírito Santo, para essas pessoas entender, Pai, o propósito que o Senhor quer fazer na vida delas, Espírito Santo, os sonhos que o Senhor quer realizar na vida delas, Espírito Santo da verdade. Que nesta noite, Pai, seja uma noite repleta de luz, Pai, no lar de cada pessoa, Pai, que estão ouvindo, Pai, a minha oração aqui, Pai, nesta noite, Pai, na minha pregação, Espírito Santo. Pai amado, nós te agradecemos, Espírito Santo, mas também, Pai, vem abençoar, Pai, aquelas pessoas, Espírito Santo, que não podem, Pai, se levantar do leito delas, Pai. Façam elas, Pai, se levantar dos leitos delas, Espírito Santo. Dê forças para elas, Pai. Levantar, Pai. Coloca energia, Pai, nas pernas delas, Pai. Coloca energia, Pai, no coração delas, Pai. Fala com elas, Espírito Santo, nesta noite, Pai. Eu possa, Pai, entregar, Espírito Santo, uma palavra de Jesus. De Jesus, Pai, da minha mãe, Pai, no coração dessas pessoas, Pai. Nos livra, nos guarda, Pai. Nos protejamos, Pai, de todos os mal, Pai. De todas as influências do inimigo, Pai. Pai amado, o inimigo tem tentado nos afrontar, Pai, de muitas maneiras, Espírito Santo. Só que não consegue, Espírito Santo da verdade. O inimigo vai cair por terra hoje, Espírito Santo. O inimigo tá querendo, Pai, amarrar o laço, Pai, para Espírito Santo, as pessoas não ouvirem a tua voz. Mas nesta noite o inimigo vai cair por terra nos lares de cada uma pessoa, Espírito Santo da verdade. Que o Senhor possa, Espírito Santo, falar comigo, falar com essas pessoas nesta noite, Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, por mais um dia, Pai. Pai amado, coloca forças, Pai, nas nossas vidas, Pai, para a gente caminhar contigo, Espírito Santo, todos os dias das nossas vidas, Espírito Santo da verdade. E é nesta noite, Pai, que eu agradeço a oportunidade, Espírito Santo, de estar aqui, Pai amado, administrando, Pai, a tua palavra, Pai, e louvando, Pai, os teus louvores, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo da verdade, que nesta noite o Senhor possa nos abençoar e que esta noite, Pai, seja abençoada por Ti, Pai. Abençoe essa palavra, Pai, que eu vou pregar agora, Pai. Pai, me dá, Espírito Santo, entendimento das palavras também. Dá entendimento, Pai, para jovens, Pai, aqui nesta noite, Pai, entender o que o Jesus da minha mãe, Pai, quer falar conosco, Pai, nesta noite. E o nome de Jesus da minha mãe, Espírito Santo, amém. Amém, pessoal? Então, pessoal, essa oração que a gente acabou de fazer foi uma oração forte, pessoal, para o inimigo cair por terra. Hoje o inimigo vai ter que cair por terra. Hoje o laço do inimigo vai quebrar por terra. Porque o Jesus da minha mãe, pessoal, vai habitar no lar de cada um de vocês, esses pessoais, que estão aqui me vendo hoje pregar uma palavra linda do Espírito Santo e do Jesus da minha mãe, pessoal. E antes de eu pregar esta palavra, pessoal, eu quero
eu quero dizer para vocês, pessoal, que Deus, ele tem bradado com bênçãos e vitórias na nossa vida. Pessoal, o que para nós é impossível, para Deus é só questão de tempo, pessoal. Pessoal, o que para nós é ilimitado, para Deus é tudo possível. Pessoal, a gente deve caminhar com Deus até Deus falar, ó, você está caminhando, continue, não pare, não se desanime com coisas pessoais que pessoas aí afora vão dizer para vocês. Ah, eu estou no começo da minha jornada, Lucas. Ah, mas as pessoas estão falando, ei, pode desistir, você não vai conseguir, sabe o que? É continuar na presença de Deus. Pessoais, muitas pessoas também, pessoais, falaram isso para mim, pessoais, quando eu fui e me batizei nas águas, pessoais, e quando eu fui e tive o toque do Espírito Santo na minha vida, quando eu tive o brilho do Espírito Santo na minha vida, pessoais, por isso que a gente deve confiar mais em Deus, por isso que a gente deve confiar, pessoais, nas pessoas, pessoais, das nossas famílias, pessoas das nossas famílias que eu falo, pessoais, mãe, pai, irmãos, tias, sabe, pessoais, e outras pessoas das nossas famílias também, pessoais. Pessoais, não fiquem chateados com coisas que as pessoas aí afora vão dizer para você. Ah, você não vai conseguir, Lucas, caminhar com Jesus à frente. Muitas pessoas já falaram isso para mim. Ei, esse menino aí, ele não vai mudar a vida dele. A vida dele vai ser uma vida destruída. E olha eu hoje aqui, pessoal. Olha eu hoje aqui, pessoal. Nesta noite, pessoal, eu quero dizer, ó, quando as pessoas falam assim, ei, você não vai conseguir, você é fraco, sabe o que a gente tem que fazer? Ouvir pelo um ouvido e sair pelo outro ouvido, pessoal. Sabe por quê? Porque o Jesus é o que vai nos dar força. O Jesus é o que vai nos julgar. O Jesus da minha mãe é o que vai nos apontar os nossos erros, é o que vai nos apontar as coisas que a gente está fazendo de errado, pessoais. Sabia? Então, pessoais, quando vier pessoas para falar assim, ei, vier pessoas para afrontar vocês, pessoais, vocês falam, tá repreendido. Fala para Deus, tá repreendido, Deus. Esse inimigo quer se levantar contra a nossa vida, mas não consegue, porque o Espírito Santo de Deus, pessoais, já estão habitando aqui, pessoais. Então, nesta noite, pessoais, a gente deve, pessoais, acreditar mais na voz de Deus, acreditar mais no que o Jesus de minha mãe, pessoais. O que o Jesus de minha mãe quer falar com a gente nesta noite, pessoais. E nesta noite, pessoais, antes de eu abrir na palavra de Jesus de minha mãe, pessoais, eu quero louvar uns louvores com vocês. Quero louvar louvores de adorações, pessoais. Porque nesta noite, pessoais, como eu vinha dizendo, perdão, pessoal, me perdoa, viu, pessoais? Porque nesta noite, pessoais, como eu vinha dizendo, meus pessoais, hoje vai ser um culto diferenciado. E foi, né, pessoais? Porque primeiro eu comecei orando pela vida dos nossos próximos, orando pela a vida daqueles que precisam de ajuda, que estão passando por dificuldades, né, pessoais? E que o Jesus de minha mãe, pessoais, possam ajudar eles, né? Assim como se fosse com a gente. A gente deve levar isso para a vida. Enquanto uma pessoa está precisando de ajuda, a gente deve orar para o Jesus de minha mãe e falar, o Jesus de minha mãe habita lá no lar dessa pessoa que está precisando de ajuda, pessoais. Pessoais, o Jesus de minha mãe, ele é
Todo-Poderoso, pessoais. Por quê? Porque o Jesus de minha mãe, ele faz coisas que a gente menos espera na nossa vida. Pessoais, até eu, pessoais. Perdão, pessoais, tá bom? Até eu, pessoais. Até eu pensava que eu não ia mudar. Eu pensava que minha vida não ia ser transformada por Jesus de minha mãe. Só que aí o Jesus de minha mãe falou: calma, filho, isso daí é só o começo, filho. Então prossiga no alvo, sabe, pessoais? E é o que muitas pessoas acabam desistindo do que o Espírito Santo de minha mamãe, pessoais, quer fazer na nossa vida. Mas para ele fazer na nossa vida, pessoais, coisas boas, pessoais, coisas grandes, pessoais, a gente tem que aceitar o que ele vai dizer para os nossos corações, pessoais. Então não se lamente, pessoais, com coisas que pessoas aí afora vão dizer para vocês. Foi como eu vinha dizendo, muitas pessoas falavam: nossa, esse menino aí não vai mudar. Falavam para minha mãe: esse menino aí vai ser um qualquer menino, um qualquer jovem, pessoais. Olha o que pessoas falavam para minha mãe, vinha, pessoais. E nesta noite, hoje eu estou aqui administrando a palavra do Jesus de minha mãe, pessoais. Na vida, pessoais, de pessoas que precisam ouvir a palavra verdadeira de Jesus, de minha mãe, né, pessoais? Sei que muitas pessoas hoje chegaram cansados, né, pessoais? Dos trabalhos, chegaram cansados, né, pessoais? Das coisas que andaram fazendo, trabalharam. Mas hoje, nesta noite, eu quero convidar vocês, pessoais, para ouvir uma palavra do Jesus de minha mãe. Porque uma palavra de Deus é melhor do que uma pessoa vir falar para você, criticar a sua vida, julgar a sua vida pelo que você é, pessoais. Sabe? Uma palavra de Deus é melhor do que um copo de bebida, pessoais. Porque um copo de bebida, pessoais, a gente vai pegar, vai tomar, a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar feliz ali na hora, pessoais. Mas e quando a gente estiver aqui em casa? A gente vai o quê? A gente vai chorar, a gente vai sentir angústia, a gente vai sentir nojo de nós próprios, pessoais. Então, pessoais, perdão, tá, pessoais? Então, pessoais, por favor, pessoais, prestam muito atenção o que o Jesus de minha mãe quer dizer, pessoais, nesta noite. E nesta noite vai ser uma palavra de Jesus de minha mãe, vai ser uma palavra muito rápida, pessoais, sabe? Porque hoje o Jesus já habitou na vida de pessoais nesta noite. Eu creio e vocês têm que tomar posse, tá, pessoais? E nesta noite vai ser uma pregação muito rápida, pessoais, porque o Jesus de minha mãe, ele vai falar comigo. Mas o que ele falar comigo aqui, eu vou estar administrando a palavra do Jesus de minha mãe, para todos vocês ouvirem, tá, pessoais? Então, por favor, pessoais, prestem muito atenção, porque isso pode levar para a vida de vocês eterna, pessoais, sabe? Amém? Então vamos lá. Antes de eu ler a palavra do Jesus de minha mãe, pessoais, eu quero louvar 3 louvores, 3 hinos aqui, pessoais. Nesta noite, que o primeiro hino começa assim, que fala assim, imagina um ladrão
na última hora ir pro paraíso. Eu não posso dedicar meu tempo com as coisas que se perdem ao tempo. Eu preciso imitar Jesus. Eu não posso abandonar a cruz. Eu preciso aproveitar meu tempo para plantar na terra o alimento. Eu sou do reino ou não sou de ninguém. Aí começa assim, pessoal, ó. Começa assim, ó. Pra que existir se posso viver? Olha o que o Jesus de minha mãe quer dizer. Acima da média, o meu melhor não vou reter. Vou abraçar alguém, meu ombro emprestar a ovos e viúvos que precisam chorar, apenas chorar. Profundo abismo, se a bênção chegou. Olha o que o Jesus de minha mãe quer dizer. Na vida de alguém, devo festejar o quê? Como se fosse minha também. O mestre do amor, o professor do bem, me ensinou na cruz que não existe ninguém melhor que ninguém. Aí Deus vai falar assim, pessoais, ó. Imagina um ladrão na última hora ir pro paraíso. Eu não posso dedicar meu tempo com as coisas que se perdem ao tempo. Eu preciso imitar Jesus. Eu não posso abandonar a cruz. Eu preciso aproveitar meu tempo para plantar na terra o alimento. Sou do reino ou não sou de ninguém. Tá vendo, pessoal? Olha o que Deus está falando. Ou você é do reino de Jesus, ou você não é de ninguém. Porque o inimigo pode nos afrontar de muitas formas. Mas o importante é a gente estar aqui, pessoal, ó, adorando, louvando, buscando pelo Espírito Santo de minha mamãe nesta noite, pessoais. Sabe? É muito bom a gente andar em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus de minha mãe, pessoais, Ele renova a vida. Ele levanta os que estão caídos. Era que nem eu, pessoais. Eu pensava que tudo na vida era só amigo que me ajudava. Mas quando eu vinha percebendo, pessoais, sabe quem era que queria me ajudar de verdade? Era minha mamãe. Eu não dava muito ouvido para minha mãezinha não, pessoais, sabe? Eu não dava muito ouvido para minha mãezinha. Minha mãezinha falava uma coisa para mim, eu falava, mãe, é meu amigo, mãe. Mãe, é ele que vai me ajudar. Minha mãezinha vinha falar uma palavra comigo, eu falava, tá bom, mãe, eu sei. Pessoais, nem tudo na vida é os nossos amigos que vão estar para nos ajudar. Tem amigos que é amigo só de copo, pessoais. Como eu vinha meditando na palavra de Jesus de minha mãe, e o Jesus de minha mãe falou comigo. O Jesus de minha mãe fez eu relembrar os tempos velhos que eu passava, pessoais. E nesta noite, pessoais, eu quero dizer, pessoais, amigo de copo não vai se dizer que amigo de copo, eles vão estar com vocês só nas horas que você está o quê? Com dinheiro. Só nas horas que vocês estão o quê? Com coisas boas.
Sabe por quê? Porque eles vão indo para cima das coisas que você mais tem na vida. O seu dinheiro, a sua bebida, que não vai trazer felicidade para a nossa vida, né, pessoal? E era isso que o Jesus de minha mãe estava relembrando para mim. Lembra, Lucas? Lembra lá nos velhos tempos que você falava que amigo de copo é o seu verdadeiro amigo? É o que ia estar com você para sempre? E sua mamãe não?